acho que Carolina Alencar. Aí. A Carolina chegou, ótimo. Boa noite. Boa noite, Carolina, tudo bom? Boa Tudo noite. bom, professor, e com você? Prazer, Cristiano. Prazer, eu sou a Carolina do Refúgio. Eu acredito que a Suelen deve estar entrando logo mais. Não, perfeito. Obrigado por virem, por se prontificarem a participar. A gente que agradece. Você é de onde, Carol? Eu sou do Piauí, de Teresina. Do Piauí? Sim, mas eu moro em São Paulo tem 3 anos já. Aonde está sediada em São Paulo? Em qual lugar de São Paulo? Não, a 343 ela está situada em São Paulo. Isso, fica no bairro de Santa Amaro. Santa Amaro. Vocês hoje são quantos lá na equipe? Seu microfone está mutado. Desculpa. São 11 pessoas na equipe no total, mas parte fica aqui em São Paulo e aí outra parte da equipe fica em Boa Vista, em Roraima. Deve ser um trabalho complicado, né? Bem pesado. Ele é complexo. Ô, Cris. Pois não, Nay? O nosso semestre, ele acaba em julho? Sim, em julho. Mas início de julho ou final de julho? 15. 15 de julho. Uhum. Aí volta em quê? Se eu não me engano, 1º de agosto. Ah, tá. Se não estou enganado. Mas você acha que vai continuar no ritmo que tá? Tipo assim, vai iniciar outro semestre do jeito que tá? Olha, essa situação, ela é um pouquinho complicada para a gente poder estar discutindo, por quê? Não depende da instituição, né? Depende de liberação governamental. Então, ela é meio tensa para a gente poder estar deliberando sobre isso. Aqui em Patinga, nós tivemos o primeiro óbito confirmado hoje. Para mim, é muito pouco, mas com a situação, com o cenário que está tendo, creio eu que a aula em agosto é provável, né? Mas existe risco. Tá? A aula presencial em agosto é provável, porém existe o risco de não acontecer. Isso aí a gente tem que ficar ciente. Entendi. Entendeu? Porque assim, não tem como a gente poder precisar, Elianai, se vai vir ou não vai vir. Por exemplo, tem Coronel Fabriciano começou as aulas hoje de novo. Então aqui é a cidade do lado, tem menos de 10 quilômetros e as aulas voltaram hoje. Aula presencial. Geral, escola, aula presencial, aula das escolas públicas, as particulares, cada um está a critério. A pública voltou, é sinal que as particulares poderiam voltar, né? Então, vai ficar a critério do gestor municipal, né? A liberação. Então, vamos ver, tem que aguardar. Infelizmente, está completamente fora do controle, é algo atípico. Ô, Cris. Pois não. Marcelo fez uma pergunta para você. Pode, Marcelo, pode perguntar. Fique à vontade, mano. O pessoal da 343 veio para poder ajudar mesmo. Isso. Professor? Pois não? Eu queria fazer pergunta para Carolina. À vontade, meu amigo. Carolina, boa noite. Você me falou a respeito do grupo seus, que são compostos por 8 pessoas. Eu queria entender como que funciona, como que surgiu e como que é dividido as funções atribuídas para cada pessoa dessa aí da questão dos refugiados aí. Com qual objetivo vocês trabalham? Nossa, eu acho que essa pergunta ela gira em torno um pouco da temática que a Sueli vai trabalhar hoje, vai falar justamente como é que a nossa estrutura funciona, como é que a organização surgiu. Ela é uma organização relativamente jovem, né? Ela tem em torno de 7 meses, ó. A sua acabou de entrar.
Então, ela vai falar um pouco da nossa estrutura, qual é a nossa missão como organização, e daí a gente vai tirando as dúvidas a partir da interlocução com ela. Ela já tá aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Suelen. Boa noite. Tudo Boa bem, noite, professora, Vinícius. pessoal? Tudo tranquilo. Obrigado por participarem e por aceitarem. Maravilha, Cristiano. Primeiro, obrigada. Nós que agradecemos o convite, né? Vou me apresentar bem rapidamente. Meu nome é Suelen Nina, eu sou coordenadora operacional do Refúgio 343, e para nós vai ser um prazer poder contar um pouquinho aí do nosso trabalho e o que estamos enfrentando. Quem está aqui do time, eu acho que a Carolzinha já estava se apresentando, né, Carol? Então, maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguém do nosso time aqui. Tem o Vinícius. O Vinícius. O Vini. Boa. Já se apresentou aí, Vini? Não, ainda não. Débora. Débora também está? E a Débora. Sim. Maravilha. Boa noite, gente. Boa noite, Débora. Boa, professor. É contigo. Não. O momento, né, agradeço por vocês estarem participando. Eu vou deixar para vocês, os meninos, como a Carol já havia entrado e a gente estava aguardando vocês entrarem, o pessoal já começou a fazer as perguntas, né, para a Carol. A Carol, opa, peraí, não é comigo não, deixa a Suelen chegar, deixa a Suelen falar, porque tá parte da palestra. Então, Legal, então, fiquem à vontade, né? O pessoal está sedento, querendo saber. Nós estamos trabalhando, né? Quando eu tive a oportunidade de conversar com a Débora, essa turma está no segundo período do curso de Direito. A nossa instituição, ela tem uma disciplina que chama integradora. É uma disciplina que nós propomos aos alunos saírem a campo, conhecerem uma realidade, né? Deixarem a zona de conforto, irem até... Né, então, nós destacamos alguns temas. Por exemplo, essa turma, no semestre passado, ela trabalhou o direito à terra dos povos indígenas. Né, e, em relação a isso, nós tivemos uma visita técnica. Nós fomos para uma aldeia indígena do Pataxó, que tem aqui nas proximidades. Eles passaram um dia nessa aldeia, conheceram, né, o trabalho, conheceram a vida, né, um pouco da cultura, puderam visualizar em loco. Esse semestre... eu assumi essa disciplina com eles, né? Semestre passado eu não trabalhei essa disciplina com eles. Esse semestre eu assumi essa disciplina com eles, eles iriam trabalhar sobre o direito dos idosos. Só que, porque nós estamos trabalhando a questão da igualdade de direitos. E com a questão do refugiado, do migrante, né? Vamos falar não só do refugiado, mas do migrante. É algo que está em tônica, é algo que está crescendo, e algo que está em evidência. A nossa cidade começou a receber um bom volume, né, de pessoas migrantes. Então, eu propus para o Conselho, né, para o Núcleo Docente Estruturante e o colegiado, a alteração do tema. Eles aprovaram e nós estamos trabalhando a questão do migrante. E aí, dentro dos desenvolvimentos, nós temos 3 grupos, né, a nossa turma é pequenininha, tá? Mas nós dividimos em 3 grupos, 3 frentes, e cada um dos grupos, ele vai trabalhar. Tem um grupo que está buscando a questão da inserção no mercado de trabalho, a questão do acesso, questão de direitos. Então, nós começamos a contatos. Então, nós tivemos contatos com alguns venezuelanos que aqui moram. Eu, por exemplo, sou casado com migrante, eu sou casado com minha sogra é uma refugiada, só que é uma refugiada de Donetsk, na Ucrânia, né? A Donetsk está em guerra civil, e eu trouxe minha sogra em 2014, quando começou o conflito de forma mais tensa, e o conflito continua na Ucrânia até hoje. Eu sou casado com uma russa ucraniana. Então, e aí, passando para os meninos, nós tentamos com alguns venezuelanos. E aí começou essa situação, né, de pandemia, de isolamento social, e os venezuelanos se propuseram, né, e eu já estava, né, buscando, já tinha começado a tentar fazer contato com vocês, e os venezuelanos, eles começaram a costurar para poder fazer renda, para poder se manter, né, que acaba todos ficam em questões de subemprego. Não que ser costureira, né, seja um subemprego, não digo isso, mas a questão de não poderem trabalhar necessariamente nas suas profissões, né, de instrução, de qualificação. E eles pediram tempo para poder estar... Então, os meninos até hoje não tiveram nenhum contato, efetivamente. A gente só está em estudo de análise de artigos, né, só análise de textos, apresentação, processo de fichamentos.
E hoje é a primeira oportunidade, uma oportunidade para nós ímpar, né? E vocês que estão à frente de um trabalho, é um trabalho diferente, um trabalho, igual eu estava falando com a Carol, deve ser um trabalho psicologicamente bem denso, bem pesado, principalmente para quem está na frente da linha de batalha, né? Parece que o Vinícius está em Rondônia, então, Roraima, né? Em Roraima, então deve ser pesado para quem está à frente. De repente, para quem está em São Paulo, seja complexo, mas a carga emocional não seja tanta. Mas para quem está à frente ali no, no campo de batalha, por assim dizer, né, deve ser uma coisa bem difícil de se lidar. Então, assim, a experiência de vocês, o que vocês fazem, como trabalham, seria extremamente importante. Então, agradeço de novo por terem se prontificado, a Débora aí por ter mantido o contato, você, Suelen, Vinícius, Carolina, por estar com a gente aí, e passo a palavra para você, né, para vocês, para que vocês possam apresentar o trabalho de vocês e expor. Maravilha, obrigada, professor. Vou começar, gente, então, a gente vai contar sobre o Refúgio 343, toda a parte institucional e do porquê que a gente surgiu. Mas antes de começar, eu gostaria de propor, professor, se você me permite, enviar um questionário, um teste de resiliência. Eu acabei de mandar pelo chat. Se todos puderem realizar esse teste, eu acredito que 5 minutinhos, né, Dé, a gente já consiga fazer com que todos respondam. Pode ser? É isso aí, é bem rapidinho. Acho que vale a pena, vale a experiência. Pessoal, fazer o teste aí, tá no chat, por favor. Todo mundo? Eu fiz esse teste já, só não mandei, mas eu fiz, vou fazer ele agora de novo. Vamos lá. Então, vamos marcar 5 minutinhos aqui. Conforme o pessoal for terminando, pode ir avisando a gente também. Mas em 5 minutos a gente volta. Oi, Everton. Tem um link, vou replicar o link aqui, não sei se você já estava. Nós começamos a palestra, tá bom? Por gentileza, preencha esse link, porque, né, a pedido do pessoal da ONG. E assim que vocês terminarem, eles vão voltar.
Além da Manu, alguém mais terminou? Ótimo, 3 já. Boa, pessoal, todo mundo já terminou, estão terminando. A gente pode dar mais uns 2 minutinhos. Como é que vocês estão? Acho que já fizeram. Já? Sim, sim. Então, vamos seguindo, professor. E aí eu vou contando rapidamente e o pessoal vai terminando, então. Pode ser? Ok, sim. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. A gente começa essa aula aqui com esse questionamento, né, com essa reflexão, na verdade, que a gente provoca por meio desse teste de resiliência. A gente começa falando sobre teste de resiliência, que muitas vezes a gente está acostumado a receber na internet, algo muito mais cotidiano e light, mas este teste de resiliência especificamente retrata o que os venezuelanos, enquanto refugiados, estão passando hoje na fronteira de Roraima, em todo o Brasil e, por sinal, em todos os países em que eles estão tentando migrar, tá? Se vocês quiserem falar um pouco do que vocês sentiram fazendo esse teste, fiquem à vontade. Não sei se alguém quer expor alguma reflexão. Temos alguém falando aqui, só que está mudo. Nai estava falando no chat, Marlon, Marcelo, Taislane, vocês estavam lá no chat, abra o Eu achei microfone. bem legal. Eu já tô um pouco sentimental hoje. Eu comecei até a chorar, juro pra você. Eu tô chorando aqui em casa, igual boba. Não achei muito triste, porque eu já tô muito sentimental. Aí eu peguei e comecei a ler, aí eu tive que sentir como se fosse comigo mesmo, sabe? Nossa, muito, muito incrível mesmo a forma como, através das palavras, né, e da imaginação, vocês conseguem, através desse questionário aí, tocar na gente. Que bom, ele realmente é esse o objetivo. Por mais que, graças a Deus, a gente não esteja passando por essa dificuldade, é sentir na pele, de fato, para que a gente possa, nós, enquanto cidadãos, né, nesse papel de cidadania que temos, nos posicionar em relação ao problema que está nos afetando de alguma forma, né, e, de fato, agir por isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Por mais que a gente leu aquilo, tudo que passou lá, né? Ainda há, como que eu posso falar? Além do que a gente leu lá, ainda tem mais coisas por trás, como humilhação, a falta de humanidade, né? Das pessoas com esse tipo de pessoa. Tratam como se fossem um bandido ou algo parecido, ou que está fugitivo de algum lugar. Então, a discriminação e a intolerância é muito grande com esse tipo de pessoas.
É isso, gente. Gente, eu também, a gente trabalha todos os dias no Refúgio 343, a gente lida com isso todos os dias, e pergunte para todos nós que estamos aqui, Vinícius, Carol e Débora. A emoção é muito forte e tem muitos dias em que, de fato, a gente cai em prantos, porque é uma situação que requer muita força da gente, né? Eu acho que muita força e muito foco. Mas a gente está muito feliz de vocês poderem nos ouvir e a gente poder dividir essa mensagem com vocês. Bom, se me permitem, e, gente, fiquem à vontade para me interromperem, tá? E perguntarem o que vocês tiverem aí interesse. Professor, eu vou só, se você me permitir, dividir a tela aqui, para poder contar, então, e começar um pouquinho dessa apresentação, que é o Refúgio 343. Vamos lá. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá, então, gente. Vou começar, então, a nossa apresentação, mas antes de contar para vocês o que é o Refúgio 343 enquanto organização humanitária, né, que é essa pegada mais institucional que a gente vai dividir com vocês hoje, eu queria contar para vocês o porquê que a gente se formou, tá? Então, eu quero que vocês saibam o seguinte, gente, somos um grupo de amigos que, há alguns anos atrás, começou a se inconformar com toda essa situação que a gente estava enxergando. Eu vou dividir com vocês por que tudo isso começou. Um dos nossos cofundadores, que se chama Fernando Rangel, começou no final de 2018 a ter sonhos com uma garota. Começou a sonhar com essa garota e toda vez sonhava com essa mesma garotinha. E essa garotinha, ela transparecia toda a questão de tristeza, de medo, de angústia, e é como se ele sentisse na pele tudo aquilo que essa garotinha estava sentindo. Até que um belo dia ele acordou e, na TV, ele viu uma reportagem, onde ele reconheceu essa garotinha do sonho, de que tanto ele sonhava. E quando ele reconheceu essa garotinha do sonho, ele viu que a reportagem era sobre refugiados venezuelanos. Aquilo, de fato, travou a cabeça dele. Ele não conseguiu mais ficar indiferente em relação a esses sonhos que ele estava tendo, que de fato era um sinal, né? E ele começou a correr atrás de estudar, de saber mais sobre essa situação, que é uma situação que acontece no Brasil e não necessariamente, gente, a gente está sabendo, né? Não necessariamente chega a nós todas as informações todos os dias. Muito pelo que também acontece na mídia. Neste momento a gente está falando bastante de Covid, então, de fato, não é uma crise que chega tanto por meio da mídia para a gente, né? Então, ele trabalhava no corporativo, só que ele encasquetou com isso e falou, eu preciso fazer alguma coisa por isso. Ele foi para Roraima, e aí, contando um pouquinho de Roraima, pessoal, Roraima, onde o Vinícius está, né, onde a base da nossa operação, é o estado que faz fronteira com a Venezuela, tá? Então, ele foi para Roraima, ele começou a conhecer os parceiros, ele começou a conhecer a crise, entender de fato, profundamente, e ele se uniu aos seus melhores amigos para interiorizar uma família de refugiados. O que é isso? Salvar a vida de uma família. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa por isso. E aí, o que ele fez? Ele se uniu a grandes amigos, aqui em São Paulo, né, onde parte do time está hoje, interiorizou uma família, alugou uma casa, encontrou emprego para os adultos, matriculou os filhos no ensino público, deu um mínimo ali de assistência em relação à saúde básica, esse grupo de amigos se uniu, e, gente, em 6 meses, essa família tinha recomeçado a vida, e hoje eles estão totalmente independentes. Quando eles perceberam isso, quando esses grandes amigos perceberam isso, inclusive eu estava junto com eles nessa primeira interiorização, percebeu-se o seguinte, caramba, a crise está aí. Hoje em dia tem 40 mil refugiados passando por essa situação que vocês viram aí, que a gente, graças a Deus, só preencheu no teste de resiliência, mas que eles passam na pele. Esse tipo de processo que foi montado é possível ser replicado. Por que a gente não salva mais gente?
Está na hora da gente protagonizar a diferença. Está na hora de a gente olhar isso e arregaçar as mangas e fazer algo para que essa crise humanitária seja amenizada da melhor forma possível e, quem sabe, um dia, com a esperança e a força de todos nós juntos, a gente consiga acessar. Então, pessoal, neste momento eu conto, então, como começou o Refúgio 343 e agora eu venho aqui para a apresentação institucional, tá? Então, pessoal, Refúgio 343 é o sonho que movimenta. Primeira coisa que eu queria até dividir com vocês, que todos nos perguntam, por que 343, né? Tem todo um significado, gente. Essa história que eu contei para vocês é da família da Tahires, e a casa que a gente alugou para ela, para a família dela, o número é 343. Então, é essa inspiração que nos direciona todos os dias por meio desse número aqui, tá? E pelo sonho que movimenta. Bom, mas afinal, quem somos, né? Nos unimos, nos tornamos uma organização humanitária no final de 2019, e no que nos tornamos? O Refúgio 343 é uma organização humanitária dedicada à resposta à maior crise da América Latina. Resgatamos famílias venezuelanas refugiadas no Brasil por meio do processo de interiorização. A interiorização é uma estratégia de deslocamento planejado para outros estados brasileiros, e a nossa missão é promover a reinserção socioeconômica dessas famílias no território nacional. Então, recapitulando rapidamente, o que é o processo de interiorização? Eles estão ali concentrados no estado de Roraima. Quais são os grandes problemas que a gente está enfrentando ali? 40 mil refugiados, parte deles em abrigos, a maioria deles em condições de extrema vulnerabilidade, muitos na rua, e essa condição de estagnação ali está afetando o emprego, está afetando toda a questão socioeconômica de Roraima, está fomentando xenofobia, porque, de fato, ali eles estão brigando pelo espaço, né? Mas o brigar no sentido de sobrevivência, e as pessoas brasileiras que não estão acostumadas a essa situação estão reagindo de uma forma a gerar xenofobia. Então, vejam só que problemática que a gente está tendo ali. Então, qual que foi a solução sugerida não só pelo Refúgio 343, mas pelo Ministério da Defesa, galera, pela Operação Acolhida, que é das Forças Armadas Brasileiras? A maneira de resolver essa crise humanitária no Brasil é por meio da interiorização, que é esse deslocamento planejado, a gente planejar o deslocamento de uma família brasileira para um dos diversos estados brasileiros, galera, para que a gente possa distribuir essas famílias e dar a elas essa chance de recomeçar a vida por meio do trabalho, de uma casa digna e escola para os filhos. Qual que é a nossa missão, né? Só voltando aqui, gente. Promover reinserção socioeconômica. Muito importante que isso fixe na cabeça de vocês, pessoal. O Refúgio 343 é focado em reinserção socioeconômica. Significa que a gente quer sim dar essa ajuda, esse auxílio inicial, pois por conta de uma crise humanitária é muito difícil, né, que uma família consiga sair daquela situação. Mas o objetivo é que a gente não fique provendo assistencialismo vitalício, muito pelo contrário. O objetivo é que eles andem com as próprias pernas, que eles se tornem independentes. A gente só quer dar o direito de eles serem felizes por si só, pessoal. Então, esse é o objetivo maior do Refúgio 343. Como que a gente faz? Desenvolvemos mecanismos seguros para a interiorização das famílias, ativando a sociedade civil, que somos nós, pessoal, sociedade civil, e as empresas em um sistema claro de acolhimento. As famílias interiorizadas pelo Refúgio 343 passam por um processo de adaptação cultural envolvendo aulas de português, habilidades comportamentais, cultura brasileira, entre outras atividades, além de entrevistas com seus acolhedores ou empregadores. Só passando aqui um pouquinho mais a fundo, o que é esse processo de adaptação cultural, galera? A gente literalmente criou uma escola dentro de um dos abrigos que eu vou contar já para vocês o que é, para que essa interiorização ela seja feita da maneira mais harmônica possível. Por quê? Existem diferenças culturais, né, pessoal? Venezuela tem uma outra estrutura política e econômica, o Brasil também outra estrutura política e econômica, inclusive outro idioma, o que já é uma grande barreira, um grande desafio para esse pessoal que vem para cá. Então, nosso objetivo é que a interiorização seja feita de uma forma
que eles consigam compreender como é que funciona a nossa cultura e que a adaptação deles seja a melhor possível. Então, nos preocupamos do começo ao fim em relação a essa interiorização, ou seja, a gente simplesmente não joga as pessoas ali em qualquer parte do estado ou da cidade. A gente prepara essa família, a gente prepara a sociedade civil para que essa interiorização seja feita da melhor forma possível. Além disso, a gente fala de entrevista com seus acolhedores ou empregadores. Eu já vou contar para vocês um pouquinho mais para frente o que é isso, tá? Então, fica aqui só no radar para a gente poder revisitar aqui esse ponto. Continuando, trabalhamos em parceria com as principais organizações envolvidas na resposta a essa crise, entre elas a Fraternidade Sem Fronteiras, pessoal, uma ONG super conceituada. Oi, pode falar. Essas verbas dessas ONGs, dessa ONG, para poder fazer esse trabalho, vem de onde? A verba do Refúgio 343, você diz, né? Isso. Para vocês fazerem esse trabalho de adaptação, né, da pessoa no local, de reintegrar a pessoa na sociedade aí. Essas verbas, esse fundo vem de onde? Ótima pergunta, gente. Olha só, temos aí, em relação à interiorização, né, que é esse acolhimento, vamos pensar no seguinte, a demanda é gigante, temos 40 mil refugiados ali precisando de interiorização. Só que, enquanto a demanda é gigante, a gente tem que pensar na outra ponta, né, quem é que vai acolher. Então, nessa ponta, quem é que vai acolher, nós trabalhamos com algumas frentes, tá? Ou o venezuelano já tem um parente que foi interiorizado, ou de alguma forma já está em outro estado brasileiro, ele vai por reunião familiar, ou esse venezuelano tem algum amigo, e aí ele é interiorizado por reunião social, ou a gente trabalha com empresas que provê vagas de emprego, e essas pessoas são interiorizadas já com vaga de emprego, ou sociedade civil, que são os voluntários, né? Os voluntários da sociedade civil. E aí este custo de acolhimento fica por responsabilidade do acolhedor, porque todas essas frentes formam, né, um acolhedor que vai acolher aquela família. Então, estes custos da interiorização, basicamente, elas são custeadas pelo acolhedor, tá? Ok, mas esse trabalho não é um trabalho simples e fácil de fazer, não, porque o acolhedor, o custo dele para poder estar mantendo o venezuelano, ou na empresa, ou alguma coisa parecida, né, propriamente dito na empresa, é muito mais em conta para ele manter uma pessoa que já está interiorizado, um nacionalista mesmo, na verdade, né, um brasileiro mesmo, do local, do que interiorizar um venezuelano. Aí ele faz isso mais por humanidade, não por fins lucrativos, né? Porque é muito mais complicado. Sim, com certeza não é por fins lucrativos. Deixa eu só passar aqui um pouquinho, que aí eu já vou entrar exatamente nesse seu ponto, né? Então, nossa, será que é muito caro? Como é que funciona? Que custo que está envolvido? Né? Existe muito essa questão de por que eu vou pensar em acolher essa família? Enfim, existem esses questionamentos que com certeza chegam, né, até nós, e por conta disso a gente montou um processo aqui, inclusive em relação a essa questão de finitude de captação de recursos, né, finitude de recursos para interiorizar uma família, para que de fato isso não seja um custo absurdo e que não seja possível de um acolhedor absorver, tá? Então, vou contar bem rapidamente aí agora exatamente da figura desse acolhedor, que é esse voluntário, né? Então, os acolhedores são a peça-chave da solução dessa crise, que são esses voluntários que recebem uma ou mais empresas, assumindo o compromisso de auxiliar na reinserção socioeconômica destes indivíduos. Cada acolhedor deve formar uma equipe de apoio para sua família, onde a gente trabalha 3 pilares de cuidado, que é o que a gente recomenda: emprego, educação e saúde. Então, assim, quase metade das nossas interiorizações são realizadas por meio do apoio dos acolhedores. E aí, eu já vou entrar, vou só passar rapidamente o contexto para já entrar em relação a esse processo, né, de como é que funciona,
qual que é esse processo, até onde eu pago, até onde não. Pode falar, alguém tá falando? Alguém fez alguma pergunta, gente? É Paula. Depois deixa eu contar a minha experiência como acolhedora para eles entenderem melhor. Maravilha, Paulinha, bem-vinda. Obrigada. Boa. Gente, só para vocês saberem, Paulinha, né, Paulinha, que entrou, que eu tô aqui, como eu tô com a apresentação. Isso mesmo. Gente, a Paulinha também foi formada em Direito, né, pela mesma faculdade de vocês, em Caratinga, não é isso, Paulinha? Eu sou de Caratinga e formei aqui na Doctum de Caratinga. Fui acolhedora do Refúgio 343, hoje sou embaixadora. Tenho uma experiência maravilhosa para contar para vocês. Boa. Esperar a Suelen terminar que eu conto. Maravilha. Bom, Paulinha, bem-vinda, muito feliz que você conseguiu aqui estar com a gente. Bom, então vamos lá, gente, só passando um contexto rápido, eu já volto ali na questão do processo de acolhimento, né, como é que funciona todo esse mecanismo. No contexto, né, no que a gente está trabalhando, com quais números, com quais consequências. Desde 2015, a Venezuela passa por uma crise socioeconômica e política, fazendo com que mais de 5 milhões de pessoas deixassem o país. Galera, 5 milhões de pessoas deixando o país. É muita coisa. Os venezuelanos são o segundo maior grupo populacional deslocado do mundo, ficando atrás apenas dos refugiados sírios, que alcançam 5,6 milhões de pessoas. E a previsão é que esse número alcance a marca de 6,5 milhões ainda em 2020. Gente, é muita coisa. É um número absurdo de imigração. Aqui uma foto que tenta ilustrar um pouco da dificuldade que eles de fato passam todos os dias. E um pouquinho de números. O Brasil já recebeu mais de 264 mil venezuelanos, sendo o quinto país que mais acolhe. E para acolher o fluxo migratório, existem 11 abrigos em Boa Vista e 2 em Pacaraima, que é a cidade que faz fronteira ali com a Venezuela, tá? Essa junção de abrigos comporta, juntos, 6,5 mil pessoas. Não há espaço para todos, tá, gente? Então, qual que é a solução? Essa interiorização que a gente falou. Só para vocês terem uma ideia em relação a abrigo, isso é uma pergunta que sempre fazem, né? Deixa eu ver se está aqui já. Maravilha, ó. Esse é o slide. Onde é que a gente está, né, operando ali em Roraima? Temos um time que está em São Paulo, muito forte em relação à prospecção e captação de recursos, e temos o time forte ali em campo, que está representado pelo Vinícius hoje, né, Vini? E eles trabalham exatamente dentro desse abrigo, pessoal. Esse é o abrigo São Vicente 2, onde vivem rotativamente 250 pessoas. Por que a gente fala rotativamente? Porque conforme as pessoas vão sendo interiorizadas, a gente vai renovando esse ciclo interno deste abrigo em específico. Considerado modelo de acolhimento, é também onde funciona o escritório e a escola de adaptação cultural do Refúgio 343, como eu havia falado para vocês, tá? Aqui a fotinho da escola, né, que a gente conseguiu construir dentro do abrigo. Gente, isso aqui é um case, tá? Em meio à crise humanitária, pessoal, é realmente um cenário caótico, né? É um cenário em que você está ali lutando pela vida o tempo inteiro. E a gente conseguir, de fato, recursos para construir uma escola Refúgio 343 dentro de um abrigo que consegue prover aulas de português, adaptação cultural, entre outros, é uma grande conquista para a gente, pessoal, porque imagina esses refugiados dentro desse abrigo, né, procurando subsistência mesmo, e terem a oportunidade, nesse tempo em que estão dentro do abrigo, poderem estudar, poderem saber um pouco mais de português, poderem saber um pouco mais da cultura brasileira. Então, de fato, isso aqui é um ganho muito, muito grande, pessoal, muito grande para eles, tá? E aí, gente, mais uma foto do que eles passam ali todos os dias. E agora, sim, a estrutura do acolhimento, né, fruto da nossa pergunta. Para que vocês consigam entender exatamente como é que funciona esse pacotinho que a gente montou em relação a um voluntário, ou um grupo de voluntários, optar por acolher uma família de refugiados venezuelanos e salvar, de fato,
vida dessa família e proporcionar esse recomeço. Então, para garantir a reinserção socioeconômica, cada família conta com uma equipe acolhedora, cujo líder é com quem articulamos todas as etapas do processo. Para uma adaptação de sucesso e assim a independência da família no curto prazo, a gente mapeia 3 pilares de cuidados básicos, nos quais treinamos os acolhedores. Passo a passo, galera, montar a equipe acolhedora, alugar e imobiliar a casa, desenvolver um plano financeiro, buscar emprego, que é o primordial, e receber a família. E aí, como é que funciona, né? Para a gente considerar uma família independente, vocês, né, enquanto acolhedores, pessoas enquanto acolhedoras, não tem essa obrigação de ficar pagando para a família ali o resto da vida, muito pelo contrário. Nosso tempo máximo de acolhimento, de interiorização, esse vínculo entre acolhedor e acolhido, é de no máximo 6 meses. Por quê? Porque a gente entende que, de acordo com este método que foi construído, a gente conseguindo, ou melhor, o acolhedor conseguindo prover o emprego para os adultos da família, né, passado ali o período de experiência, conseguir matricular os filhos no ensino público, conseguir garantir o básico da saúde, é isso. Esse é o pacote fechado para que as necessidades básicas dessa família sejam sanadas, a ponto de que, sim, a partir de agora, ela consiga andar com as próprias pernas e se tornar independente, e promover sua própria reinserção socioeconômica. Então, talvez aqui já, né, a gente consiga esclarecer em relação a dinheiro, em relação a valores, só para que vocês tenham uma ideia, esse valor ele está focado a partir do recebimento dessa família na cidade do acolhedor. O acolhedor não é responsável por pagar passagem aérea, por pagar translado, nenhuma dessas vertentes, tá? Por quê? Lembra que lá na frente a gente tinha comentado que a gente é parceiro das Forças Armadas Brasileiras? Pessoal, é o Exército frente à Operação Acolhida, que é uma operação de guerra / paz, né? Que é uma operação de paz, que de fato está sendo operado por ali. Eles é quem assumem a frente da Operação Acolhida para que esse deslocamento via aéreo seja feito, custeado por eles. Ou seja, uma família se torna interiorizada, ele entra na fila, e a partir do momento, vamos supor que eles vão aí para Ipatinga, tá? Então, é o Exército, é a Força Aérea Brasileira que vai disponibilizar para que eles voem via Força Aérea Brasileira e cheguem em Minas Gerais, para que sejam acolhidos por aí, tá? Ou, inclusive, temos parceria com os Mormons que, por meio de passagens aéreas via stand-by, que a gente chama, os venezuelanos também conseguem voar por algumas parcerias com companhia aérea. Então, só para que vocês entendam que esse valor, ele está retido na tua própria cidade, tá? Não é todo esse deslocamento que é custeado pelo acolhedor. Bom, seguindo, pessoal, um pouquinho dos nossos números. Lembra que eu falei para vocês que a gente começou com um grupo de amigos inconformados e querendo protagonizar a diferença nessa crise humanitária que estava afetando tanto a nossa alma, assim. Então, desde o ano passado, meados do ano passado, desde a primeira interiorização de família, hoje já conseguimos interiorizar 151 famílias, pessoal, que equivale a 448 refugiados, sendo que 59% deles já estão trabalhando, 38% deles já estão na escola, e a gente ainda tem 38 famílias em processo de interiorização, que já estão aí no caminho, no fluxo, para que sejam interiorizadas. Então, isso aqui, gente, é um grande marco para a gente, contando que a gente está aí com 6, 7 meses de organização, contando que a gente começou com a realização de um sonho, que foi o sonho do nosso cofundador, o Fernando. Então, aqui é a maior prova, gente, de que, se vocês quiserem fazer acontecer, seja por conta dos refugiados, e se vocês quiserem se unir a nós, a gente vai estar de braços abertos, seja por alguma angústia, alguma questão de inconformidade que vocês estejam enquanto cidadãos, não só no nosso país, como no mundo, amigos, agora é a hora de agir. É possível. E sim, se a gente tem foco, se a gente tem fé mesmo de que vai dar certo, pessoal. Então, essa é a maior prova de que sim, se a gente se unir, tudo é possível. Aqui um pouquinho de distribuição e histórico de interiorização. Pessoal, de acordo com as modalidades, foi
um pouquinho do que eu expliquei para vocês, né? Como é que essa galera é interiorizada? Ou é vaga de emprego, reunião familiar, reunião social, ou principalmente sociedade civil, que é esse voluntário da sociedade civil que se torna acolhedor. Galera, onde estamos? De novo, a gente começou em meados de 2019, temos 6, 7 meses de organização. E onde estamos? A gente já interiorizou para 65 cidades em 12 estados brasileiros, sendo essas todas as cidades. A gente tem muito orgulho disso aqui, gente, muito mesmo, porque o objetivo é que a gente consiga interiorizar para todos os estados brasileiros. O Brasil é um país que acolhe, pessoal. Os brasileiros são pessoas que acolhem, né? E a gente pode, sim, se unir para amenizar ao máximo essa crise humanitária. E vai além, né, gente? Eu acho que isso aqui é muito mais do que nacionalidade, é um papel de humanidade que temos individualmente e enquanto sociedade. Então, essa Constituição, se Deus quiser, vai extrapolar o Brasil, vai extrapolar a Latam, quem sabe extrapolar o mundo, né? Para que a gente consiga aí pensar em mecanismos para otimizar e amenizar essa crise humanitária. E aqui um pouquinho, gente, já finalizando, uma apresentação bem rápida. Muitas pessoas conhecem o nosso trabalho, conhecem o nosso negócio, entre aspas, né? E sempre perguntam como podem atuar, como podem nos ajudar, como podem contribuir enquanto cidadãos. A primeira opção delas é por meio de doações, né? Que é ser um doador pontual ou recorrente aí, através de contribuições financeiras ao Refúgio 343 enquanto instituição, que mantém tudo isso vivo, que mantém toda essa estrutura viva, para que as interiorizações nunca acabem, né, pessoal? Para que a gente, muito pelo contrário, consiga intensificar cada vez mais interiorizações, porque a nossa missão está lá em Roraima. A gente tem 40 mil pessoas precisando da gente. Então, de fato, pessoal, neste momento, o que mais tem sido agregador e muito forte para a gente neste momento, para que a gente consiga se consolidar cada vez mais, por meio de as pessoas se tornarem sócias, né, pessoas como eu, vocês se tornarem sócios do refúgio, e contribuírem aí com quantias que, graças a Deus, para a gente, pessoal, não nos faz tanta diferença quanto faz lá para a ponta, que são eles, né, e a partir de R$30 por mês, R$1 por dia, a gente consegue se unir para fazer a diferença na vida deles. Também tem a opção de parcerias corporativas, também tem a opção de multiplicadores, que são disseminadores das nossas mensagens. Pessoal, é basicamente disseminar a causa, a missão do Refúgio 343 para cada vez mais pessoas, por meio de se tornarem acolhedores, que é, né, o core aí de toda essa apresentação, são os voluntários que acolhem e mudam a vida de uma família, e por meio do voluntariado, em que a gente tem aí diversas frentes diferentes, né, para a gente conseguir trabalhar, e que sim, de acordo com a habilidade de cada voluntário, a gente encaixa e agrega do modo que seja não só agregador para o refúgio no trabalho e em toda esse mecanismo, mas também para o voluntário, né, para que o voluntário consiga, de fato, depois de uma experiência com o Refúgio 343, pessoal, se tornar preenchido, seja do seu propósito qual for, né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito com quem se une a nós como voluntário, seja como embaixador, como a Paulinha, como um voluntário de captação de recursos para prospectar sócios, como acolhedor. O objetivo é se unir com o Refúgio 343, pessoal, é o que faz a gente sobreviver todos os dias, que é o nosso propósito, a nossa causa, é fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, gente, a gente tem todo um mecanismo, uma cultura dentro do Refúgio 343, de muita proximidade. O Vinícius, a Carol, a Dé, inclusive a Paulinha, que é nossa voluntária, nossa embaixadora, podem dizer, a nossa maior missão, enquanto time, é estar unido, gente, é estar próximo, é a gente saber um do outro, é a gente saber o propósito do outro, saber o sonho do outro, porque o sonho focado em refugiados pode ser diferente, pessoal, mas uma coisa não pode ser diferente, a possibilidade de realizar dentro do Refúgio 343. Então, aqui um pouquinho do que a gente contou do programa de doadores.
tá? Então, principalmente o de sócio aí, que é a doação mensal fixa, a partir de R$ 30 via plataforma online. Convido todos, pessoal, a se associarem a nós, né, e a conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E, por fim, já, nossas famílias, gente, todas essas 51 famílias, essas 448 pessoas, têm rosto, têm nome, têm família, e a gente sabe de cada um deles. Eu interiorizei já 2 pessoas, pessoalmente, gente, eu trabalho no Refúgio 343, mas eu pessoalmente, enquanto Suelen, enquanto cidadã, enquanto voluntária, me tornei acolhedora de 2 interiorizadas. Então, gente, é bastante transformador. Então, o que eu queria dizer estamos aqui fazendo um trabalho que com certeza a gente quer que se torne em massa, que a gente quer, de fato, fazer com que isso se otimize cada vez mais para que a gente amenize a crise cada vez mais e, quem sabe, um dia cessar, mas a gente nunca esquece, enquanto Refúgio 343, enquanto organização humanitária, que a gente está falando de humanidade. Então, cada uma dessas 448 pessoas tem rosto, tem nome e tem história. Finalizando um pouquinho dos nossos parceiros, Fraternidade Sem Fronteiras, a Acnur, galera, que é a agência da ONU para refugiados, é nossa grande parceira. E, por fim, a Operação Acolhida, que é das Forças Armadas Brasileiras, liderada pelo Ministério da Defesa, que vem com uma operação gigantesca, que se vocês tiverem algum interesse em saber mais, o Vinícius está aí para contar, porque ele vive na pele todos os dias. Além de apoiadores, galera, entre eles McDonald's, Indec, Campari Group, instituições empregadoras, também como o Grupo Oikos e a Pet Love. E é isso, pessoal. Finalizo aqui a minha apresentação, a nossa apresentação institucional. Ficam aí o convite para seguir a gente no Instagram, no Facebook, seguir pessoalmente cada um de nós do time. Vamos estreitar laços aí, com certeza. Muito bom. Parabéns a todos, Suelen. Muito bacana o trabalho seu, viu? Maravilha. Deixa eu só... Obrigada, gente. Obrigada mesmo. É um trabalho que a gente dá a nossa alma, assim, realmente. Mas uma das questões que mais nos impacta hoje em dia é essa questão do trabalhar com propósito, né? A gente fundando uma organização humanitária, mas com muito foco também em processo, em otimização, em prazos, toda essa questão de um conjunto, né, de características que são necessárias para que a gente consiga deixar a empresa bem consolidada, a organização bem parruda mesmo. Então, muito obrigada, gente. E agora a gente abre, né, para o bate-papo, estamos aí em vários. Professor? Estou ouvindo, estou aqui. Deixa, a primeiro momento, para não tomar frente, né, se a Paula, ela aquela hora apareceu, se ela puder contar para nós a experiência dela, se o Vinícius também puder contar como é que é o trabalho dele lá no campo, lá em Roraima, acho que seria mais interessante aí depois abrir para os meninos, né, para os meninos estarem perguntando. Podemos? Perfeito. Paulinha, acho que pode começar, porque a sua identificação é maior do que tudo, né, Paulinha? Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Paula, eu sou de Caratinga, Minas Gerais, pertinho de vocês aí em Patinga. Faço parte do Refúgio 343 desde meados de outubro do ano passado. E eu entrei como acolhedora. O trabalho foi muito desafiador para mim no início, porque eu recebi um convite de um amigo que faz parte, o Pedro, que faz parte do Refúgio 343, e aceitei assim com a cara e com a coragem. E eu consegui, em um dia, no dia eu aceitei e falei, agora vamos ver, né? Vou acolher umas famílias aqui em Caratinga e vamos ver o que vai dar. Aí, no mesmo dia que eu divulguei para todo mundo, meus amigos, familiares, que eu precisava de montar uma equipe para conseguir realizar esse trabalho, eu consegui já uma equipe de 7 pessoas em um dia. Essas 7 pessoas ficaram comigo até o fim, estão comigo até o fim. E nós conseguimos, através de doações, através de pedidos entre familiares, amigos, conhecidos, através das redes sociais, falando do projeto, explicando a situação da qual a Venezuela está enfrentando, a crise que ela está enfrentando desde, né, já faz um tempo,
o que estava acontecendo com essas pessoas e o que a gente estava com a intenção de fazer aqui na cidade, que era trazer famílias refugiadas para cá. Nós conseguimos apartamento para elas durante 6 meses, nós conseguimos todos os móveis do apartamento, conseguimos, conversando com o secretário de saúde, a saúde garantida para elas nos hospitais, secretário da educação, nós conseguimos escolas para as crianças, e aí vieram 6 pessoas para Caratinga, 3 famílias, totalizando 6 pessoas. Elas chegaram dia 27 de dezembro aqui em Caratinga, eu estava viajando, foi um sufoco, um desespero, mas deu tudo certo. Tinha um pessoal da equipe que estava aqui, recebeu eles, levaram para o apartamento, já tinha alimentos suficientes para eles passarem um tempo. E aí começamos com os trabalhos de procurar emprego para eles, e depois as aulas começaram, as crianças já começaram a estudar imediatamente. Hoje estão todos empregados. Uma família com 3 pessoas já mudou do apartamento, já está morando na sua própria casa, se sustentando sozinha, não depende da gente. As outras duas adultas e uma criança, que ainda continuam no apartamento, vão mudar já esse mês ainda, vão ficar independentes. Então, assim, deu exatamente, nem deu 6 meses ainda, e elas já estão independentes. A nossa função e missão, né, nesse tempo foi só conseguir e garantir o trabalho para elas. Foi bastante difícil, porque eram 3 mulheres com filhos e tal. Então, assim, o pessoal tem um pouco, né, de preconceito com refugiados, com mulheres, mas foi maravilhoso, todo mundo acolheu. Elas no trabalho que elas estão trabalhando são muito elogiadas, graças a Deus, estão de carteira assinada. E foi maravilhoso, tudo assim, com pedidos mesmo de ajuda, falando do projeto aqui em Caratinga, todo mundo já conhece, todo mundo assim, né? Muitas pessoas já conhecem sobre o Refúgio 343, porque nós fizemos uma propaganda muito grande aqui, conseguimos muitas pessoas para ajudar, muitos voluntários para ajudar. É um trabalho que ele parece muito difícil. Quando você começa e você entra de coração e você entra com força, com vontade, força de vontade de vencer, você consegue. Nós conseguimos, assim, estou para te falar que não foi difícil, porque graças a Deus, Deus ajudou a nossa equipe e foi, meu telefone deu um bizil aqui, não sei o que aconteceu não. E foi muito gratificante, transformador nas nossas vidas. E eu recomendo. Hoje eu sou embaixadora, trabalho conseguindo, né, pessoas para ajudar financeiramente, voluntário, mesmo para vocês, para não tomar muito tempo, para verem o quão maravilhoso e transformador é fazer parte desse projeto. Esse trabalho que vocês fazem aí, de acolhimento, ele tem um determinado tempo. Ele é até a pessoa arrumar um emprego e daí para lá, como é que funciona? Nós ficamos responsáveis pelas famílias durante 6 meses. Nós somos responsáveis por eles, para garantir alimento, para garantir as contas, energia, água, luz, essas coisas, somos responsáveis. Porém, se essas pessoas conseguirem emprego antes deste tempo, eles já passam a ser responsáveis pelas suas próprias contas. Isso aconteceu com a gente, nós pagamos as contas 2 meses apenas do apartamento. A partir do 3º mês, elas já estavam pagando as contas. Nós não precisamos mais gastar com isso, sabe? E tudo também nós conseguimos doação. As pessoas não precisamos tirar nada do nosso bolso. Tudo que a gente falava, as contas deram R$280 esse mês. Primeiro que já éramos um grupo de 7 pessoas. Dividir para 7 fica tranquilinho. Mas a gente conseguiu doação de pessoas que estavam bem envolvidas com a causa também, apesar de não terem feito parte do projeto por questão de tempo, trabalho e outras coisas, mas conseguimos doação de tudo. Aí, durante 6 meses, nós somos responsáveis por eles. Porém, antes desses 6 meses, sempre eles já estão empregados. Que é o caso e se quando fechar os 6 meses, ele não tiver conseguido a independência ainda?
É muito difícil isso acontecer, né? Nunca aconteceu isso com a gente, por quê? Porque a gente trabalha com essa questão de adaptação cultural lá na ponta, antes de ele ser interiorizado, né? Então, ele já vem com essa questão de que ele precisa se esforçar demais no trabalho e, de fato, conseguir essa independência financeira para proporcionar a própria reinserção socioeconômica deles. É um trabalho que a gente faz desde o começo, sempre, é também com o acolhedor, para que essa seja uma prioridade em todo o processo de acolhimento, né? Então, assim, prioridade, encontrar emprego para os adultos da família. E, de verdade, ele não passa de 6 meses, de fato. A maioria das vezes, as famílias já chegam com o emprego já fornecido, porque tem uma questão que a gente trabalha para que isso seja otimizado. Então, vamos supor, eu resolvo me tornar uma acolhedora e, não sei, a minha família tem um supermercado, precisa de um caixa por ali, ou algo mais específico. Meu pai tem uma oficina mecânica e precisa de um mecânico, especificamente. Para facilitar essa questão de encontrar o emprego, desde o momento em que o acolhedor fala, legal, eu quero acolher, ele pode passar esse tipo de perfil para o operacional do Refúgio 343, que está com vídeo ali em Roraima. Então, Vinícius, quero me tornar um acolhedor. É o seguinte, existe uma casa aqui que eu tenho mais facilidade de conseguir, só que a casa é pequena, entra pai, mãe e 2 filhos, só. E o meu pai tem uma oficina mecânica, eu preciso especificamente de um mecânico. O que o Vinícius faz enquanto operação? Ele encontra o perfil específico da tua família. Não só para que entre nessa casa e não seja algo onerário para vocês, como também já consiga dar o match aí com o emprego. Então, ele já vem empregado. Então, isso é uma questão que a gente facilita bastante antes de tudo isso acontecer, para que as pessoas cheguem bem mais direcionadas para iniciar o acolhimento. Boa. E, Paulinha, acho que você podia contar o que te motivou aí, inspirou a se tornar embaixadora do Refúgio 343, né? Que é essa voluntária que está com a gente todo dia, todas as semanas aí, topando todos os nossos desafios. E nesse momento, inclusive, o desafio de a gente conseguir prospectar sócios, né? Que são esses doadores mensais, para, de fato, consolidar a empresa aí como um todo, a organização como um todo. Conta aí o que te inspirou. Além do meu desejo, desde sempre, de fazer um trabalho voluntário, trabalhar com alguma instituição, assim, que ajuda as pessoas, eu sempre tive esse desejo, essa vontade. Além disso, a minha experiência como voluntária, acolhedora do Refúgio 343, ela me trouxe o refúgio, assim, para dentro do meu coração, sabe? Essas pessoas hoje fazem parte da minha família, assim, somos como uma família, e todo mundo muito maravilhoso. As pessoas que eu acolhi aqui viraram parte da minha família, transformou a minha vida assim, de uma forma que eu nem sei explicar. Eu tenho um amor por elas que são enormes. A partir do momento que elas chegaram aqui, que eu conheci elas pessoalmente, que eu as abracei e ouvi a história delas, e tudo que elas passaram na vida, até chegar aqui, sabe? Assim, é muito triste você saber tudo que eles passaram e passam e estão passando, né, as pessoas que não foram acolhidas até hoje. Então, isso toca muito no coração da gente, sabe? E eu quero ver o Refúgio 343 crescer a ponto de não existir mais nenhum refugiado sem estar interiorizado e trabalhando. Então, isso me motivou muito a continuar dentro do Refúgio 343, e fazer parte e crescer junto com esse time maravilhoso. Ai, bom demais, Paulinha, é isso aí. E acho que é isso, professor da Paulinha. Vinícius, para você, em especial aí, aí Roraima, como é a situação, como é o trabalho, qual que é a maior dificuldade que vocês possuem, né? A Suelen mencionou a respeito, e a gente vê através da mídia que existem alguns conflitos, né, pelos brasileiros, o preceito inclusive da xenofobia, né, a ausência de mercado de trabalho para poder estar comportando os venezuelanos,
os brasileiros que lá estão não veem com bons olhos, né, esse processo de imigração. Como é que é o trabalho, como é que se dá esse trabalho lá em Roraima? Qual que é a tensão que vocês vivem em Roraima com esse processo, né, com os venezuelanos, em relação principalmente com os brasileiros de lá visualizam? Creio que, para nós que estamos aqui dentro no Sudeste, né, é uma visão um pouco diferente, né? Como é que o cidadão de Roraima ele vê esse imigrante, né, que aqui chega? Sim, eu vim para cá em outubro, então, vou apresentar, né? Primeiro, meu nome é Vinícius, eu sou líder de interiorização. Aqui em Boa Vista, nós atualmente estamos em 3 pessoas na equipe e vários voluntários, né? Nós temos mais ou menos 9 voluntários mais ativos, assim, e chegamos a ter mais contratados. O time era em 5 pessoas, mas com esse momento do corona deu uma diminuída. E o refúgio começou a atuar mais ativamente na linha de frente em outubro, né? Quando percebeu a necessidade de ter alguém mais acompanhando de perto esse processo, e foi quando eu vim para cá. E aí, realmente, é tudo novo, né? E tudo percebendo esse momento de como a cidade, a recepção dos brasileiros, como que é a operação. Então, vamos por partes, né? Primeiro, respondendo um pouquinho do cenário de Boa Vista. Boa Vista é uma capital de Roraima, mas Roraima é um estado, digamos, tímido, né? Na parte, digamos, de mercado, de economia. Então, uma capital que tem 250 mil habitantes, né? E um município, um estado que tem por volta de 18 municípios do estado inteiro. Então, é uma cidade que é movimentada, sem prolongar muito, mas resumindo, né? Mais pela funcionários público, então não tem grandes empresas aqui, então o mercado já é pouco, já é tímido, né? E o pessoal aqui já estava mais ou menos acomodado, uma cidade muito boa, tem grandes praças, planejada. Então, não estava acostumado, às vezes, com um cenário tão de vulnerabilidade, né? De pobreza. E com o que aconteceu com a vinda, né, esses números aí que a gente tem, hoje são 40 mil, mas já passaram, né, para o Brasil por volta de 250 mil. Então, é muita gente vindo num estado desse tímido, né? Então, esse primeiro impacto causou um senso negativo, sim, nas pessoas. Então, tem um pouco de xenofobia, né? Eles veem como, às vezes, uma competitividade dentro do mercado de trabalho, onde o venezuelano está naquela situação vulnerável, em que ele aceita, às vezes, qualquer tipo de trabalho, né? Infelizmente, se submete a algumas situações, porque ele vem, igual vocês viram no questionário, vem dias sem comer, ele vê o filho passando fome, necessidades, né? Ele não tem onde dormir, então é onde acontece isso. Mas eu sou sempre bem positivo, eu acho que o movimento que está acontecendo dentro da crise, é uma crise humanitária, a gente está falando, é algo muito grande. O movimento está sendo bacana, está sendo muito forte, como a Su comentou, a própria Operação Acolhida, que são os militares, e as outras ONGs que estão aqui, cada um dentro de um departamento, né? Um cuida especificamente para crianças, né? Unicef, outros cuidam mais da ONU Mulheres, que é um público mais específico, né? Então tem aí, cada organização, são por volta de 100 ONGs trabalhando, mas mesmo assim não atende à necessidade. E os 11 abrigos que nós temos também não conseguem atender. E é onde fica esse cenário de pessoas morando em ocupações espontâneas, que a gente chama aqui, são as mini favelas que são criadas, né? São prédios abandonados e que as pessoas vão se acomodando da forma que dá, não tem saneamento, não tem água potável. E também tem algumas pessoas que conseguem juntar um grupo e alugar uma casa, só que eles também vivem em situações inóspitas aí, onde em 20 metros quadrados fica 20 pessoas ali, né? Num cômodo, mora várias pessoas para eles conseguirem ir dividindo. E muitas vezes não tem uma prospecção para o futuro, né? Eles ficam aguardando mais esse momento, a tão ansiosa interiorização ou a Venezuela voltar para um cenário mais estável. E pelo que a gente
percebe, não está muito próximo, né? Então, eles ficam nesse ambiente complicado, né? Eu já vi diversas vezes, alguns brasileiros também chegam a criticar, né? Por questão desse ponto, de eles estarem acomodados e vir uma coisa no seu ambiente, mas também muitas pessoas locais fundando novas ONGs para atender, para ajudar. Então, é onde a gente vê também a mágica acontecendo, né? É onde a gente vê que eles acolhem na própria casa, eles fazem contato, me ajudam, me auxiliam. Então, é bem bacana também as experiências que a gente passa, né? Esses apoios com as outras organizações, esse contato direto com o Exército, eles fazem um trabalho muito bom aqui, os militares, Força Aérea, o Exército e a Naval, né, a Marinha. Então, e está tudo bem estruturado, assim, né? Lógico, é uma crise, novamente, né? Mas você vê que todas as arestas estão sendo vigiadas. Estão sendo supridas? Ainda não. Que é constante. Antes da fronteira fechar, um número, passavam por volta de 500 pessoas ainda na fronteira. Então, não eram os 500 que ficavam, porque passavam tanto, via que a situação aqui também estava complicada, voltavam um tanto, só que ficava por volta de 350 por dia, lá na fronteira em Pacaraima. Então, imagina, todo dia passando esse valor. Não há recepção realmente. No meio entre venezuelanos, existem índios, coisas assim, vêm para cá também? Sim, possui alguns indígenas que também são da área da Venezuela, então acontece, às vezes, eles não falarem nem o espanhol, nem o português, eles falam um dialeto próprio, também tem esses, nós temos um dos abrigos aqui em Boa Vista e um lá na divisa em Pacaraima, que é especialmente para esse público de imigrantes indígenas, porque eles têm toda uma segurança, né, uma proteção, que a gente chama, e demanda essa necessidade de, não é uma separação, né, não é uma segregação, mas sim poder assistir de uma forma mais próxima. Eles são assistidos pela FUNAI aqui no Brasil? A FUNAI, eles têm conhecimento, sempre atualizada, mas eu, para ser sincero, assim, pela demanda, não consegue acompanhar tudo. A FUNAI, ela está por dentro de reuniões, dá opinião, ajuda na medida do possível que consegue também, porque aqui é um pedaço dos problemas dos indígenas, né? Essa Amazônia que a gente tem e o restante do Brasil. Ô Suelen. Diga, Marlon. Suelen, em questão da índole do venezuelano, quando eles vêm para cá, como é que é feito? É feito alguma busca? É feito algum como é que eu posso te falar? Puxa alguma coisa da pessoa, porque nunca se sabe com quem você está se lidando. Então, tem essa busca? Eu posso responder. Marlon, eu posso responder, se por mim. Obrigado. Beleza. Boa pergunta, né? Sempre fica, de fato, mesmo essa dúvida. A gente sabe que eles são necessários, estão com necessidade, mas a gente precisa acompanhar, né? Na divisa existe uma recepção deles, então, acho que tem em Minas Gerais um poupa-tempo, é como se fosse uma grande estação em que eles têm vários departamentos lá dentro. Então, tem a Polícia Federal lá, e a Polícia Federal faz esse papel de fazer uma busca por contatos que eles têm na Venezuela. Não é também porque, às vezes, tem uma falha de comunicação e tal, mas eles conseguem buscar e fazer esse retroativo do venezuelano. Ele vem com a cédula venezuelana dele, com o nome, com um certo tipo de registro, né? E aqui também ele tem toda a regularização, já entrando numa outra parte, das documentações deles também, para ele se tornar legal no país. Eu posso detalhar mais.
Exato. E tem algum requisito que pode ser prejudicial para o venezuelano na integração dele no Estado? Não tem um pré-requisito. Sim, para dar assistência, todo venezuelano, né, que chega, ele é recepcionado e está dentro, é atendido com alimentação, com abrigamento, mas dentro da capacidade, né? Posso dar um exemplo, assim, se ele já, tipo, teve um antecedente criminal, mas já foi quitado, já está resolvido, ele vai ser atendido, pode receber um abrigamento, assim como outra pessoa que não teve nenhum antecedente. Mas tem uma questão interessante, Marlon, em relação à interiorização, né? Então, existe todo esse preparo que o Vini explicou muito bem, mas em relação à interiorização, existe todo um acompanhamento psicológico pré. Então, lembra que a gente está operando dentro do São Vicente II, que é um dos 13 abrigos. Então, o Vini está lá todos os dias, né? Existe todo ali um preparo do dia a dia, em que ali também já se detecta se existe uma família ou uma pessoa em específico que não está preparado para ser interiorizado. Inclusive por mau comportamento, inclusive por questões aí que estão totalmente fora dos padrões para ser interiorizado. Então, sim, existe essa questão do veto, tá? Eu digo, Marlon, comentei do âmbito geral, falando de todas as organizações e da Polícia Federal e das Forças Armadas, né? Essa recepção acontece porque isso está dentro dos direitos humanos que a gente conhece. Mas, entrando no nosso cenário do abrigo, da nossa interiorização do Refúgio 343, como a gente prioriza, a gente vê a reinserção deles, a busca constante para a garantia dessa reinserção, a gente tem que começar um preparo. E esse preparo é o acompanhamento. Então, dentro do nosso abrigo, nós temos ali diversas ferramentas que nós vamos trabalhando juntos para conseguir ir percebendo. Então, vou construir uma sala de português, que foi essa de que teve a mão de obra dos próprios venezuelanos, né? Então, a gente vai lá, conversa, pega um carpinteiro, pega um mestre de obra, um outro que conhece, e eles vão trabalhando, então mostra uma proatividade, uns comportamentos. O abrigo, o centro de acolhimento, ele é liderado pelos próprios venezuelanos. Tem os comitês, comitê de limpeza, comitê de segurança, comitê de cozinha. Então, eles mesmos ali vão mostrando quem eles são de fato, né? Então, é bem interessante isso também, ver o convívio ali em sociedade. Ô Vinícius. Boa noite. Boa noite, pode falar. Eu fiz uma pergunta aí, o Everton falou a questão do indígena venezuelano, que eu tenho lido que tá vindo muito indígena, né, da Venezuela, e que é mais difícil eles se entrosar aqui, né, no meio do povo brasileiro devido à sua língua. Eles não falam muito bem o espanhol e muito menos o português. Vocês já acolheram algum venezuelano indígena? Posso... Acho que não sei se o Vini está com algum problema. O áudio deu uma falhada aqui. Não, nós não tivemos a experiência de interiorizar. E por quê? Né? Ele é um caso delicado. Isso tem todo um acompanhamento da Acnur, junto com as outras instituições, em que a gente pode acontecer, por exemplo, a gente interiorizar para alguma outra região e nessa outra região não se adaptar, e aqui também, já pensou se todos forem, né, a gente tem uma extinção da espécie. Então, esse é um assunto muito delicado para a gente conseguir ficar levando para outras regiões, onde ele é uma comunidade, né, em que se está muito relacionado com o ambiente, que ele está muito relacionado com a natureza. Então, às vezes, vai para o sul, se não tem uma adaptação, pode ter essa problematização. Por isso que ainda é restrito, não acontece a interiorização dos indígenas. O que a gente conseguiu ter uma experiência é que ele era já, ele foi nacionalizado, ele é venezuelano, tem a cédula, né, só que ele tem os familiares dele também é indígena, então essa é uma experiência que a gente teve. Ele falava o dialeto indígena, assim como também tinha cidadania. Tá?
venezuelano. Cara, assim, até uma pergunta pessoal, mas é uma dúvida. Vocês que são dessas ONGs, particularmente, opinião suas, vocês acham interessante para a economia do país, do Estado Brasil, em questão dessa interiorização dos venezuelanos aqui no Estado? Em relação ao que vocês... Sim, se a gente acha interessante para a economia brasileira, é isso? Vocês acham que pode, de tal forma, afetar, pode de tal forma vir atrapalhar em questão da economia ou de alguma coisa assim, emprego e etc., no Estado? Essa é uma pergunta que a gente recebe, sim. E qual que é o nosso entendimento, tá? Pelo menos, inclusive o meu, enquanto pessoa física, assim, né? Suelen respondendo. Essa questão de a gente conseguir prover a interiorização, a partir também de fazer com que a pessoa promova a sua própria reinserção socioeconômica, especialmente em relação a emprego, não existe um impacto direto em relação a brasileiros e venezuelanos. Não sei se essa é exatamente o cunho da pergunta que você está nos fazendo. Porém, o que acontece? Os venezuelanos, feliz ou infelizmente, eles estão numa condição em que, gente, sem brincadeira, eu interiorizei uma venezuelana que ela tem 2 faculdades e ela está aceitando um emprego de frigorífico, no sentido mais básico, né, de limpeza mais básica. Então, primeira questão é que eles não estão impactando tão diretamente, pois o emprego que eles estão aceitando é um emprego bastante básico, tá? E em relação a promover essa questão de economia, como é que funciona no Brasil, uma vez que ele começa a trabalhar, né, dentro deste país, ele começa a, de fato, pagar o aluguel da sua casa, comprar seus alimentos, fazer todo um giro de economia que, neste momento, inclusive, é fundamental para que a gente consiga girar a economia cada vez mais. Neste momento impactante de coronavírus, muito pelo contrário, a gente está tendo uma paralisação geral, né? Não só Brasil como mundo. Então, eles conseguirem rodar essa questão do consumo, de economia como um todo, ele é benéfico para o país, porque eles parados ali, estagnados, né, aglomerados em um único estado, ele se torna um ônus bastante pesado, não só para o estado de Roraima, para a cidade de Boa Vista, mas como um custo que ele não se resolve. Então, o objetivo é que a gente, desaglomerando, tirando este epicentro de Roraima e tornando eles capazes de se reinserir na sociedade com as suas próprias pernas, a gente está dando na mão deles a possibilidade de eles próprios rodarem suas próprias economias ali, locais, que vai com certeza impactar no nacional. Marlon, posso acrescentar um pouquinho também? Como a gente tem esse acompanhamento, esse modelo de interiorização, onde busca reinserção, né? Todas as famílias, a prioridade ali é a busca por trabalho, né? E esses trabalhos são todos trabalhos dignos, né? Então, o que acontece dentro de Boa Vista, que às vezes ele faz uma diária por R$20, não vai acontecer dentro dos nossos acompanhados, né? Ele não vai se submeter a uma situação em que ele estaria desfavorecendo um outro brasileiro, né? Por exemplo, por que o brasileiro não fez? Porque não pagou R$20, né? Às vezes pode acontecer, né? O venezuelano se submeteu a um valor muito baixo, por isso que ele conseguiu. Não, ali ele vai receber o mesmo, né? Não, ele não está se submetendo, porque a gente tem um acompanhamento, né? E também a questão de... Mas muitos brasileiros também estão dando a oportunidade, quando vem já com o emprego, para ajudar mesmo. Então, ele fala muito de fazenda, ou às vezes para trabalhar com ele. Eu tenho uma empresa, eu já tentei alguns brasileiros, eles não se mostraram muito dispostos, tive que despedir, teve uma alta rotatividade, quero tentar dar uma oportunidade para alguém que tenha mais vontade e uma valorização. Então, acredito que não venha a prejudicar, né? Ele venha a beneficiar, e aí ele traz a cultura, traz todo sua vontade, a sua força de
querer subir, de movimentar, e também acaba o que a Su falou, movimenta a economia, né? Ele se torna independente como qualquer outro brasileiro. Compreendido. Os meios de comunicação da gente, as mídias, na verdade, eu acho que ela tem uma influência, se não a mais importante, se não a mais importante, uma das mais importantes. Você acha que ela teria que se manifestar mais sobre um assunto dos refugiados? Porque a gente quase não se vê nas grandes mídias, infelizmente, que eu acho que é infelizmente, opinião minha, eu acho que deveriam se manifestar mais em prol de tanto que eles falam de direitos humanos, então acho que eles deveriam se manifestar mais, já que eles defendem tanto essa bandeira de direitos humanos. Então, qual a sua opinião, tanto da Suelen quanto da outra mocinha que está aí, em relação a isso? Gente, de fato, assim, a gente gostaria muito de poder contar, né, com essa divulgação massiva. É muito louco, né? O Brasil é um continente, né? Roraima é extremamente distante de São Paulo, onde a gente está, de Minas, onde vocês estão. Parece, assim, um outro mundo mesmo. Mas, como, enfim, a imprensa e a mídia, existe toda ali uma grade, né, de comunicação e de divulgação. O que a gente faz aqui entre nós, isso aqui é a divulgação que a gente faz com os mecanismos que a gente tem, com as ferramentas, né? E de verdade, pessoal, a nossa disseminação pela nossa palavra, contando para o amigo, contando para o familiar, isso tem um poder de rede muito grande, e é com isso que a gente conta hoje, né? Então, por isso, a gente agradece tanto o professor Cristiano e a vocês por nos darem espaço e ouvir sobre essa causa, e ouvir sobre toda essa problemática que de fato existe hoje. Porque o importante é que a gente consiga disseminar. Claro que quanto mais a gente tiver aí o apoio das grandes mídias para disseminar, com certeza vai ser super bem-vindo. Mas estamos aqui, gente, como cidadãos de fato, para protagonizar e buscar muito o propósito interno nosso. Então, essa disseminação da nossa mensagem por nós mesmos também tem sido uma grande ferramenta para todos nós. Suelen, eu estive na sexta-feira na prefeitura do município, e na hora que você colocou aquele mapa dos locais que vocês já promoveram a interiorização, a cidade de Ipatinga, ela se encontra. Ela está lá no mapa, né? A cidade de Ipatinga está como uma das cidades que recebeu venezuelanos interiorizados por vocês. E eu estive no município com o gabinete do prefeito, e para levantar alguns dados, porque além desse trabalho com o segundo período que nós estamos tendo, que está tratando da questão dos refugiados, dos migrantes, com ênfase nos refugiados, no terceiro período eu estou trabalhando com os meninos de diversidade de gênero, né, a questão dos transex, questão da homofobia, tem um grupo que está trabalhando a violência doméstica no período da pandemia, né, então assim, e eu fui questionar sobre políticas públicas. E uma informação que eu recebi do município é que não havia ainda uma definição dos órgãos governamentais competentes, que seria a Acnur. E na hora da apresentação de vocês, eu vi que vocês trabalham junto com a Acnur, né? Então, que é o Alto Comissionário das Nações Unidas para Assuntos de Refugiados. Como que fica isso? Eu falo assim, porque assim, eu sou um tanto quanto chato. Então, me passaram uma informação, eu pressuponho que essa informação ela é fidedigna, né, preceito de boa-fé, e aí eu tenho hoje um contato com vocês, 3 dias depois que eu estive lá na sexta, e eu vejo que o trabalho de vocês é feito com esse alto comissionário, com o órgão das Nações Unidas, né, com o Exército Brasileiro, e vocês trouxeram para Ipatinga famílias, não sei quantas, não cheguei nesse ponto ainda, mas trouxeram famílias para Ipatinga, e aí vem o município, e me fala, por exemplo, que não tem um programa para assuntos de refugiados, mesmo já tendo os órgãos competentes, né, não só a organização não governamental como vocês, trabalhando, mas os órgãos competentes atuando no processo de interiorização. Como que fica o trabalho da 343 com as municipalidades? Vocês têm contatos com as municipalidades para poder fazer esse trabalho? Ou vocês fazem apenas com a sociedade civil?
né? Porque, assim, aí ficaria aquela situação de conflito. Eu conheço, eu tive a oportunidade, no início desse semestre, numa das palestras, antes do início das aulas, nós recebemos alguns venezuelanos, né, aquilo que você falou, né, pessoas com uma qualificação muito boa, várias graduações, com pessoas na área de gestão de empresas, com mestrados e tudo mais, trabalhando com subempregos, né, foi até o que a gente discutiu, né, até que eu mencionei no início. Tenho contato com uma advogada que veio para cá, trabalhava também no terceiro setor na Venezuela, e aqui não consegue se inserir. Nós temos um problema, porque não há receptividade do curso de Direito aqui, então dificilmente ela vai conseguir trabalhar como advogada aqui no Brasil, né, porque não há esse reconhecimento, seria uma questão de leis. Como é que esse trabalho é feito? Com as municipalidades, existe vocês visualizam, já que vocês estão na ponta, né, do iceberg, né, vocês já estão ali na frente do campo de guerra, no fronte de batalha, como é que vocês visualizam a possibilidade de desenvolvimento de leis, desenvolvimento de projetos a nível macro, no caso a nível nacional, estadual, ou até mesmo nos municípios? Como é que fazem? Eu falo isso porque, dependendo da informação que eu tiver, amanhã eu estou na prefeitura de novo, viu? Então, eu vou estar lá cobrando a resposta deles, por que a coisa ela não está funcionando e o porquê deles terem uma informação que é divergente. Su, eu posso responder a pergunta dele? Enfim, eu não sei se todo mundo sabe, mas em 2017 foi lançada a Política Nacional Migratória do Brasil. Antes a gente tinha um estatuto que chamava o Estatuto do Estrangeiro, e esse estatuto ele regulamentava basicamente as políticas municipais e estaduais que os estados iriam tomar desde então. Primeiro, a nossa política migratória ela é muito nova, então boa parte dos estados e municípios eles não apresentam nem centros de referência para atendimento à população migrante, então a gente depende de acesso a políticas que são terceirizadas. O que isso quer dizer? A gente depende do CRAS, do CREAS, do SUS, e não necessariamente de um centro especializado que cuidaria disso. O município de São Paulo, especificamente, ele criou em 2015 o Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante, que é o CRAI, é o primeiro centro de referência do país, que ele surgiu também como um movimento de resposta à crise haitiana, né, em decorrência do terremoto de 2010. Então, desde então, ele se tornou um centro de referência para crises mais estruturais. A Venezuela depois se tornou também um dos maiores fluxos de atendimento desse centro de referência, mas mesmo assim o CRAI continua sendo uma instituição de passagem. Ou seja, para o migrante ter acesso, por exemplo, ao Bolsa Família, porque ele tem direito, a uma política social, ele precisa ser repassado para outras instituições. Esse é o primeiro ponto, a gente não tem esse centro de referência. Né? Ou seja, as ONGs, que é o nosso caso, que a gente é terceiro setor, né? A política migratória, infelizmente, ela ainda lida com essas organizações que são do serviço público, que a gente tem sim diálogo, o nosso interesse é aumentar a base de diálogo e de atuação em rede, mas que é um processo político e social que leva certo tempo. A gente tinha até interesse, já tinha conversado isso no início do ano com o operacional, mas infelizmente a questão da quarentena deu uma refreada nisso. Mas o interesse a gente tem sim, e a gente atua em rede, né? Porque nem sempre a gente consegue resolver todos os problemas de interiorização sozinhos. Por exemplo, a gente tem famílias de interiorizadas em São Paulo, mas que a gente precisa do suporte da DPU para resolver algum procedimento de regularização migratória, né? Vistos que perdem a validade, seja acesso a CNH, carteira de trabalho, dentre outros tipos de documentação que são vastos, né? Mas que a gente precisa atuar em rede nesse sentido. Né? Então, por exemplo, uma coisa que vocês podem sentir é que boa parte das pessoas que trabalham com atendimento, que é no serviço social, não tem acesso às informações da própria política migratória, justamente por ela ser nova. Né? Então, um esforço que a gente tem que ter, infelizmente, ainda é de autonomia, né? De entender que essa política migratória ela atua de maneira capilarizada. Então, por exemplo, o Ministério da Justiça está envolvido, o Ministério da Defesa está envolvido, da Cidadania, e quando ela vai passando para os municípios e para os estados, elas vão capilarizando nas instituições do serviço público. Então, a gente meio que depende dessa falta de centralização no que diz respeito
a políticas de atendimento específico a essa população. Eu não sei se eu respondi muito especificamente a sua pergunta, mas o interesse também do terceiro setor é aumentar essas parcerias com o serviço público. A gente tem uma abertura muito legal com os corporativos, com as empresas, especialmente na questão dessa realocação laboral, mas ainda falta um pouco mais de atuação com o serviço público. Em Boa Vista, especificamente, tem uma atuação muito, muito forte por conta do PETRIG, né? Que tem a atuação da DPU, tem a ação das Forças Armadas, tem ação, acho que inclusive de acesso à carteira de trabalho, um pouco do que diz respeito ao Ministério. Mas, por ser muito nova a política migratória, a gente ainda está lidando com essa falta de centralização, que é um dos desafios de quem está trabalhando na base. Perfeito. E deixa eu te perguntar, você não, os refugiados têm direito à Bolsa Família, esse negócio desses R$700, Auxílio emergencial. O auxílio emergencial, né? Isso. Tá. As populações migrantes, ela têm acesso a certos direitos, caso elas estejam regularizadas. Eu acho que a gente precisa colocar isso em pauta. O processo de regularização no Brasil ele é muito caro, né? Você ter um RNM, que é o Registro Nacional do Migrante, você conseguir manter o seu visto atualizado, tem altos custos. Então, parte da população migrante, especialmente quando ela está numa situação de maior vulnerabilidade, por exemplo, o venezuelano, que ele perdeu tudo, e ele chega no Brasil para conseguir ajuda social e econômica, ele não tem dinheiro para fazer essa regularização. Então, isso pode ser uma barreira para ele poder ter acesso aos direitos sociais, porque para ele ter acesso, ele tem que ter documentação. E para ele ter acesso à documentação, ele precisa ter dinheiro, né? Mas, no momento em que ele está regularizado, né, tem o CPF, tem a carteira de trabalho, e está com toda essa regularização migratória dele pronta, ele tem acesso à Bolsa Família, ele tem acesso ao SUS, e ele tem acesso a uma outra gama de políticas sociais. Em relação especificamente ao auxílio emergencial, como ele foi construído esse ano em relação à crise da pandemia, demorou um pouco para se trazer a necessidade de que as populações migrantes deveriam sim ter acesso ao auxílio emergencial, né? Com o tempo, foi passado que sim, que elas poderiam ter esse acesso, mas que algumas têm maior dificuldade para ter acesso e outras não. Mas, no que diz respeito de maneira normativa, tem sim direito ao acesso ao auxílio emergencial, como em relação a outras políticas. Mas depende da regularização migratória, né, que eles estejam. E essa situação varia muito. Tem migrante que está em situação de refúgio, tem migrante que é solicitante de refúgio, esse status, né, que parece algo que é bobo, determina muito as condições relativas que ele vai ter de acesso a direitos. Então, é algo que a gente tem que ter muito em vista, né? Caso o migrante ele tenha uma solicitação de residência, mas ele não tem uma residência, né? Tem uma residência permanente, mas que aí acabou a validade. Isso tudo, que é uma questão que ela é normativa, né, que é referido, que tem relação direta com o direito, determina se eles vão ter não acesso a essas políticas. Mas, no que diz respeito ao conteúdo jurídico formal, tem. Legal, obrigado. Agora, deixa eu perguntar a vocês. O nome do refúgio que você está lá em São Vicente 2, né? Exatamente, do abrigo, São Vicente 2. E esse São Vicente tem alguma coisa a ver com São Vicente de Paula? Esse São Vicente tem alguma coisa a ver com São Vicente de Paula? Everton, o nome do abrigo é porque ele se localiza no bairro São Vicente, aqui em Boa Vista. Aí tem o São Vicente 1, que fica no bairro, e São Vicente 2. Agora, se o bairro tem uma relação com São Vicente de Paula, às vezes tem que ver a história da cidade. Não, é porque é alguma coisa a ver com a Igreja Católica, né? E vocês têm alguma instituição de tipo Igreja Católica que envolve
como eu comentei, existe aqui várias agências, né, várias organizações, e aí tem as pastorais, tem a pastoral universitária, tem o Caritas, que também é relacionado a ADRA, Adventista, tem várias frentes religiosas, mas o Refúgio 343 não se especifica a nenhum tipo de religião. Nós somos favoráveis às religiões, mas nós não definimos nenhum tipo de restrição alguma. Ok. Dalva, Quem? alguém? Dalva, Marcelo, Manoel, Eleanai, Elias. Alguém? Jonas, Luiz Felipe, Rodrigos, Taislane. Alguém, algum questionamento para o trabalho de vocês, alguma dúvida? Olha o momento, esse é o momento que vocês estão bebendo na fonte, informações que podem auxiliar aí na produção do artigo, na produção do material. Mais algum questionamento? A Dalva está aqui falando que não está com o Dalva, telefone. se você quiser, Dalva, depois encaminhar alguma mensagem, alguma dúvida por escrito, por mensagem ou pelo nosso e-mail, a gente pode responder. Nas redes sociais, fique à vontade. Não está dando certo o microfone, né? Caso vocês precisem depois também de referências bibliográficas sobre imigração, né, já que vai ter que fazer esse artigo, a gente pode enviar também. Isso aí vai ajudar muito, viu, Carol? Com certeza, contem com a Carolzinha demais, gente. Mega parceira. E, professor, eu acho que, mais uma vez, a gente agradece, porque o nosso maior objetivo em estar com vocês, não só disseminar a nossa causa, poder passar a nossa mensagem, mas deixar claro o quanto a humanidade ela tem que ser acima de nacionalidade, e somos todos seres humanos, né? E a gente, de fato, tem que se ajudar, porque pode ser que no futuro, né, saber, a gente já está na condição deles, e a gente sempre traz isso no refúgio, né? Quanto a gente ajudar o próximo, ajuda a nós mesmos. Então, fica aqui. Isso é. Se você era japonesa. Eu sou descendente de japoneses. Sou fruto da imigração japonesa, inclusive. Sexta-feira estava fazendo uma live com o embaixador do refúgio falando exatamente disso, o quanto casa o histórico da minha família, o fato de hoje eu estar no Brasil, ser neta de japoneses, e essa crise venezuelana que está proporcionando, né, feliz ou infelizmente, essa migração venezuelana para o Brasil, e o quanto o Brasil é um país que de fato acolhe e proporciona essas mesclas de cultura. Hoje eu tenho muito orgulho da minha cultura nipo-brasileira, sou descendente de japoneses, defendo aqui a causa de venezuelanos, e pessoalmente falando muito para reforçar de fato que a humanidade é acima de qualquer tipo de nacionalidade, pessoal. Somos todos um mesmo. Eu tenho uma pergunta. Diga. Ô, Suelen, tem alguma influência do governo nas suas ONGs? Nas suas, né, ONGs? Alguma influência? Nenhuma, né? Você acha e vocês já tentaram algum recurso com o governo para tal? Nós não temos vínculo com o governo, tá, pessoal? Neste momento, a gente está em questão de captação de recursos, mas muito voltado à sociedade civil de fato, né? Então, até se vocês me permitem, eu gostaria só de compartilhar com vocês que a gente está com uma campanha em que a gente convida todas as pessoas da sociedade civil a acreditar na nossa causa, e aí quantias que começam a partir de R$30 por mês, nos ajudar a consolidar a organização, a seguir com cada vez mais força aí com as interiorizações. Então, não temos vínculo com o governo, e neste momento a nossa captação de recursos está super focada em sociedade civil.
Deixa Mas eu te vocês falar. não tentaram, nunca tentaram ou nunca passaram nas suas cabeças em tentar um recurso com o governo, algum, como é que eu posso falar assim, alguma coisa com o governo com ajuda, uma parceria, um auxílio, talvez, para ajudar na causa? Nada, influência zero? Nem tentaram? Nós somos parceiros, né, das Forças Armadas Brasileiras, que por meio da Operação Acolhida, ela é liderada pelo Ministério da Defesa. Somos parceiros, mas não temos nenhum tipo de aporte aí em relação à verba ou esses recursos financeiros provenientes do governo. Ô, Suelen, vocês têm algum critério para estar selecionando essas famílias que são acolhidas, né? Porque são muitas famílias que chegam em Roraima, né? Desculpa, cortou um pouquinho para mim. Se tem algum critério? Para a seleção dessas famílias que vão ser acolhidas. Sim, existe sim. Acho que o Vini pode até contar um pouquinho mais, né, Vini, que você está na operação. Uma das dificuldades é essa, né? Até também vou responder a primeira pergunta do professor, que falou as dificuldades. Uma é essa: a gente está num cenário que diariamente chega novas famílias para poder participar da interiorização. Então, eles vão conversando entre eles, né? Então, vem Vinícius, me passaram seu contato, você é do refúgio, e falaram que vocês fazem a ajuda. A gente não consegue, né? Porque a gente depende da ponta, que é o acolhedor. Então, as pessoas que nós interiorizamos são as que têm o nosso contato, que a gente está mais por perto. Então, é pelo que passa pela o nosso preparo, digamos. Então, que participou de umas aulas de português, que tenha bons comportamentos, é difícil você definir bom comportamento, né? Mas que tenha ali uma rotina agradável, legal, que vai se adaptar, porque não tem como eu encaminhar alguém para uma oportunidade de fazenda e que a pessoa não tem vontade de morar em fazenda. Então, tem que ter essa conexão. E isso tem que ter um critério, tem que ter ali uma aproximação. A gente tem uma psicóloga que ela faz o acompanhamento, ela senta ali, faz a adaptação cultural, ela vai percebendo. Então, tem que passar ali pelo um cheque, digamos, de qualidade para conseguir fazer a interiorização. A Paulinha pode até comentar, a gente faz o acompanhamento de pós também. Então, depois que a família viaja, acho que a gente não citou, mas rapidamente, sempre tem alguém do time do refúgio, que é hoje, a Paulinha é do nosso time já também, né? Vestiu a camiseta com a gente aí. Só que se fosse um acolhedor ou até um empregador, nós fazemos ali durante 3 meses, uma vez por mês, então são 3 contatos, que a gente fala tanto com o venezuelano, quanto com o acolhedor brasileiro ou qualquer outra nacionalidade, o acolhedor. Em que a gente vê como que está, precisa de apoio, está tendo problema na documentação, está se adaptando bem no trabalho, o português, dentro daqueles pilares que a gente acha base e essenciais. Tudo, gente, tudo que eu precisei, eles estavam sempre ali para ajudar, e até hoje, essa semana mesmo, Carol me mandou mensagem perguntando como que elas estão, pedindo o telefone delas para conversar com elas. O acompanhamento é fiel. Alguém? Ninguém mais? Vou falar assim, ninguém mais, nenhum questionamento. Suelen, Carolina, Débora, Vinícius, Paula, queria agradecer imensamente, né, por terem se prontificado, por terem se disponibilizado esse tempo, além do tempo disponibilizado, né, para o trabalho da ONG, por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco aqui. As palavras são belas, a apresentação do trabalho de vocês é louvável, vocês estão de parabéns. Não é fácil empreender, não é fácil se dispor a desenvolver esse trabalho, tenho certeza absoluta. Como mencionei, eu tenho dentro de casa, eu sou casado com estrangeiro, com migrante,
né? Tive todos esses problemas que vocês estão relatando, eu tive problemas também, porque eu tive que regularizá-las aqui no Brasil, né? Todas, as duas têm, tanto minha esposa quanto a minha sogra, mas foi fácil, porque eu consegui fazer por elo familiar, né? Então, por reunião familiar. Então, houve essa possibilidade que facilitou o processo, né? Eu peguei ainda a lei anterior, não foi essa lei de imigração nova. E a minha sogra teve um problema, que aí vem, seria até um ponto que depois eu expliquei para os meninos já em sala de aula, é que quando a minha sogra chegou, o conflito na Ucrânia, né, a guerra civil na Ucrânia, ela não era reconhecida. Então, ela não pôde entrar como refugiada. E hoje, por exemplo, quando a gente foi verificar a possibilidade que agora é reconhecida, para ela ter a condição de refúgio, que é interessante até mesmo por conta do conflito, para poder voltar as atenções para o conflito que acontece lá, o governo, aí vocês já citaram a questão dos problemas com a documentação, né, ela tem que provar, então nós temos que provar que ela veio de lá, que ela veio de lá, que lá está em guerra, que lá está numa situação caótica, mesmo sendo público, né? Então nós temos esses problemas, esses entraves burocráticos que atrapalham muito, e eu tenho certeza, porque eu tenho duas em casa, né? Vocês estão trabalhando, eu vi ali, né, 418, né? Então, o trabalho de vocês é um trabalho que realmente é louvável, merece os parabéns. Vou publicizar, então, multiplicadores, difundir, né, a 343, o trabalho que vocês estão fazendo, e agradeço mesmo, agradeço em meu nome, né, agradeço em nome da instituição, agradeço em nome da Doctum, né, por vocês terem disponibilizado. A Paula está aqui, né, a Paula é ex-aluna da Doctum Caratinga. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que vocês recebem por isso? Vocês trabalham sem receber? Como que é seu salário? Gente, deixa eu falar que agora a gente quer a ajuda de vocês. Gente, a gente é uma organização sem fins lucrativos, né? A gente está começando, estamos aí com 6, 7 meses de organização, de estruturação. Estamos com bons resultados, mas, claro, estamos no começo. Como eu havia comentado e respondido na pergunta anterior, a gente está focado em sociedade civil, né, gente? E a captação de recursos, ela é proveniente de sociedade civil. Eu, você, Everton e todos nós aqui. Por isso que a gente enfatiza, professor, se até você me permitir, com certeza, para que a gente consiga seguir com toda a força, a gente conta com a sociedade civil. Então, a gente conta com sócios que de 30 em 30 reais, de 50 em 50 reais por mês, vai nos ajudar a ter força aí para seguir cada vez mais consolidado com esse trabalho, né? Além de grandes doações aí provenientes de sociedade civil. Então, é assim que a gente sobrevive, é assim que a gente segue firme. Hoje estamos aí com 10 funcionários, né? 10 colaboradores, mas convidamos todos, gente, não só a serem sócios do refúgio, mas também se tornar voluntários, multiplicadores, para que mais pessoas se tornem sócias e mais pessoas possam acolher, para que a gente siga bem firme aí com o nosso trabalho. Mas muito obrigada pela pergunta, Everton. O link foi enviado pela Carol, tá? Tem um link aí no chat de conversas para poder aderir, para poder contribuir. Tem um link aí que a Carol mandou, tá bom? Eu gostaria de completar o que a Su comentou. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Como que as ONGs funcionam, como que é essa parte financeira, né? E para mostrar a seriedade, tanto que depois visitem as nossas redes sociais e o site. E lá também tem bastante informação, tudo que a gente tem falado, e tem uma aba que é de transparência, onde diz que todo o investimento que você se tornando sócio faz, para onde ele é direcionado. Então, um tanto é para a parte para manutenção das famílias, o outro tanto é manutenção do time, o outro é escritório, o outro é a parte burocrática, nós temos CNPJ, então tudo lá está bem transparente nessa aba para conhecer um pouquinho mais, se tiver alguma dúvida. Ok. Boa, Everton. Obrigada pela pergunta. E De nada. Galera, de verdade, nesse momento, principalmente de Covid, enfim, que o mundo está passando aí por grandes desafios, a gente conta mesmo com a sociedade civil, com o falar de vocês e com o apoiar de vocês. Galera, a gente conta de verdade. Obrigada mesmo.
Nós que agradecemos. Muito obrigado por vocês. Muito obrigado pelo tema. E vamos difundir para que cresça, para que se mantenha, que se estruture melhor. A gente consegue até uns presentes ó, também. Esse é venezuelano. Esse é de lá, esse daqui caminhou no trajeto. Gente, o Vini é o que mais ganha presente lá, todo dia em campo, todo dia um presente, gente. E entre vocês, tem algum venezuelano? Oi? Entre vocês, tem algum venezuelano? Tem uma nossa contratada, além dos voluntários que tem, a gente tem uma contratada que trabalha aqui comigo em Boa Vista. Ah, tá. Legal. Valeu, gente. Sigam a gente no Instagram também, @refúgio343, e é isso aí. Underline, é verdade. Você sabe mais que a gente, ó. 343, underline. E, professor, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço, pelo tempo de vocês, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Tá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Gratidão. Estamos à disposição. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchauzinho, até mais. Obrigada, gente. Tchau. Tchauzinho. A aula da Priscila agora vai, tá? Todo mundo para a sala da Priscila e todo mundo para a minha sala. Tchau para vocês. Falou, tchau.